vai falar, como o David comentou, sobre biotecnologia na agricultura, com enfoque em segurança alimentar e meio ambiente, mais para o final, então eu vou depois colocar um pouquinho da estrutura, e eu espero que eu traga a mensagem de como a gente vem evoluindo na área como um todo, tá? Biotecnologia, lógico, de uma forma geral, mas biotecnologia de plantas, e daí esses aspectos de entendimento de segurança e impacto no meio ambiente, e que a gente possa ter um momento de discussão também para falar um pouco mais e tirar as dúvidas que vocês possam vir a ter. Então, eu vou começar rapidamente falando sobre mim, para vocês saberem quem que é esse Gustavo que está aqui falando, né? Então, hoje eu ocupo essa posição de gerente de assuntos científicos regulatórios para a divisão de Crop Science da Bayer no Brasil. Eu estou há 6 meses nessa posição, mas já tive um histórico de interação antes com esse setor. Então, rapidamente, um pouquinho da minha formação e experiência profissional. Eu sou formado em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura, e tenho um doutorado em Bioquímica pela Universidade de São Paulo, com período de doutorado sanduíche para uma área de aplicação em medicina na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles. Também tive uma experiência como empreendedor quando eu tive a minha empresa na Academia Europeia de Inovação, na Europa. Foi um momento bastante interessante, muito rico, e eu tiro resultados disso até hoje, bem legal. E aqui um pouquinho do histórico de empresas pelas quais eu passei, então Monsanto no passado, Pluricell Biotech, a Coras, que é a empresa que eu criei de comunicação e divulgação científica, que existe até hoje, mas não está ativada. GuidePoint como consultor, Pint of Science, eu fui diretor financeiro entre 2019 e 2020, e agora na Bayer, como eu comentei, há 6 anos. Então, esse é um pouquinho da minha experiência. E falando um pouquinho de um lado mais relacionado ao que eu faço hoje no meu trabalho, envolve muito dar o suporte científico para o nosso portfólio estendido. Quando eu falo portfólio estendido, isso significa sementes, biotecnologia, produtos químicos, biológicos, agricultura digital e tudo que tem ciência por trás quando a gente fala de soluções para o agronegócio de uma forma integrada, tá? Sem dúvida, a parte de comunicação da ciência é algo que não só me atrai pessoalmente, mas também é algo que é importante para o meu trabalho. Isso aqui é um exemplo de uma estratégia, né, de outreach, de comunicação para fora da empresa, e fazer isso com integridade, né, de forma muito responsável, e também contribuir para o avanço de questões técnicas e regulatórias. Qualquer coisa a gente entra mais a fundo nisso depois, tá? E o que me motiva, mais especificamente aqui no âmbito profissional, é poder falar sobre ciência e entender como que a gente pode usar o conhecimento que vem dela para cada vez mais estar mais próximo da verdade e usar isso para melhorar o mundo, né? Melhorar o ser humano, espero, e melhorar o mundo consequentemente. E comunicar a ciência, como eu já tinha dito anteriormente. E aqui, a título de curiosidade, o que eu gosto de fazer fora do ambiente de trabalho, né? Somos seres humanos, não somos só a parte profissional, tem o lado pessoal que é bastante importante. Então, sem dúvida, convivência com a minha esposa, com a minha família, com os amigos, praticar yoga, que é uma coisa que eu gosto bastante, e cozinhar também, que sempre que dá eu tô na cozinha. Mas vamos então começar, e uma primeira mensagem que eu quero trazer aqui não diz respeito à biotecnologia ou à agricultura ou aspectos de segurança, meio ambiente em si, mas é algo que, na minha visão, ele cobre tudo isso, porque aqui a gente está falando de como que a gente pode utilizar a ciência para fazer decisões mais sábias, né? Isso aqui é um modelo que tem mais ou menos uns 30 anos, já tem um tempo, mas eu acho que ele representa muito bem de que forma a ciência pode contribuir para qualquer área, na verdade, né? Quando a gente fala da Bayer, isso não deixa de ser verdade. Então, é um modelo que propõe que, através da geração de dados, e a gente sabe que ciência, através da aplicação do método científico, faz isso, a gente consegue ter esses dados processados, transformados em informação. Isso, quando aplicado, gera conhecimento, e esse conhecimento, se bem utilizado, ele pode levar a decisões sábias. E eu acho que sabedoria é algo que a gente sempre está buscando, de certa forma, né? Mas vejam a importância de, lá na aplicação do método científico, quando a gente está falando de usar a ciência para geração de dados, por exemplo, através de um experimento, de um grande projeto, desenvolvimento de um produto, não importa, de um transgênico, por exemplo, a importância da gente ter integridade nesse processo, né? Tanto de geração dos dados, quanto do dado até a sabedoria, para que essas decisões realmente sejam muito bem fundamentadas e a gente não esteja indo por caminhos que nos distancie do que é o melhor que a gente tem do conhecimento. E trazendo isso um pouquinho para a Bayer, para contextualizar um pouco, né, para quem não conhece tanto da empresa, a gente busca usar a ciência para melhorar vidas. Então, essa é a nossa missão, né, ciência para uma vida melhor. Essa é a razão dessa empresa fazer o que faz hoje. Com enfoque em saúde e nutrição, então a gente tem
na nossa visão, saúde para todos e fome para ninguém, e a gente se divide em 3 divisões para alcançar esse grande objetivo. Então, divisão de Pharmaceuticals, Consumer Health e Crop Science, que é a área que eu vou trazer hoje, né, uma das ferramentas, um dos aspectos de Crop Science aqui, lembrando que nesse como aqui embaixo, em rosa, a gente tem quais são os nossos valores e os comportamentos foco que nos ajudam a interagir internamente e externamente com os nossos clientes, consumidores, enfim, e assim por diante. Mas agora vamos então entrar nessa grande história que é biotecnologia aplicada para a agricultura, biotecnologia de plantas e como isso conecta com alguns desafios globais que a agricultura se propõe a resolver e então finalizar com os aspectos de segurança alimentar e o que é relacionado ao meio ambiente também. Tá? E daí, eu vou começar então com uma pequena introdução sobre agricultura, biotecnologia e ciência. E com talvez um reminder, assim, ou uma mensagem para quem ainda não tem muita experiência com essa área específica, né, de ciências da vida, mas que a agricultura e biotecnologia não são uma coisa nova ou da modernidade. Né? A gente vem domesticando plantas e animais para geração de produtos ou serviços que são de interesse da humanidade desde a primeira revolução agrícola ou revolução do Neolítico, que começou há mais ou menos 12 mil anos. Então, desde então, a gente já cultiva, já planta e vem aplicando biotecnologia, ou seja, um conhecimento que faz uso de seres vivos para gerar esses produtos ou serviços no nosso dia a dia. Então, né, seja aqui representada a domesticação de plantas e animais, ou processo de fermentação para fazer cerveja, vinho, pão e assim por diante. E ao longo desses milhares de anos, a gente vem justamente utilizando o conhecimento empírico e através de processos de refino de metodologia científica para gerar esses produtos que são de maior interesse. Então, aqui eu coloco exemplos que vieram de um processo de aplicação de biotecnologia na agricultura que é chamado de cruzamento convencional, que é super importante até os dias de hoje. Então, aqui na primeira coluna você vê um exemplo de como era a melancia, com muito menos da parte vermelha, né, a carne da melancia ali, muito mais semente, há 350 anos. E como através de cruzamento convencional, a gente tem hoje variedades que são muito mais interessantes para a gente obter o que é interessante para o homem da melancia. Um outro exemplo, que tem agora milhares de anos de processo de cruzamento convencional, o milho, que tinha um ancestral que gerava várias espigas muito pequenas, de difícil acesso à capacidade nutricional que esse grão tem, e hoje espigas que vão aí de 400 a 600 grãos e são muito mais interessantes nesse sentido, né, para garantir a geração de alimento para a cadeia. E aqui um outro exemplo que, no caso do brócolis e várias outras variedades que a gente tem, que foram derivadas de planta de mostarda que foi encontrada né, no seu ancestral mais antigo. Então, isso tudo veio desse processo de analisar essas características num nível macroscópico, a princípio, entender o que era interessante, e daí, por cruzamento convencional, e avançando no desenvolvimento dessas variedades que tinham muito maior interesse do ponto de vista nutricional, agrícola, enfim. E o fato é que os anos foram passando, e ao longo dos séculos a gente foi tendo várias mentes brilhantes que ajudaram a gente a ter um melhor entendimento do que estava acontecendo num nível não tão macroscópico, mas talvez aquilo que realmente governava a presença e hereditariedade dessas características para os seres vivos de uma forma geral. Então aqui são 2 exemplos muito bem conhecidos, né, Darwin e Mendel, que trouxeram conhecimentos aí relacionados à seleção natural, pressão seletiva e hereditariedade. Então, o que estava acontecendo num nível não tão óbvio ou evidente, que realmente ditava todo esse processo que a gente via empiricamente. Né? E daí, olhando um pouco mais para o ramo da agricultura de fato, eu represento aqui um momento que foi a dita terceira revolução agrícola, né? Eu tinha falado sobre a primeira, 12 mil anos atrás, não vou tocar na segunda hoje, não é tão relevante assim para o nosso contexto, mas aqui esse exemplo de um momento em que, principalmente catalisado por esse senhor aqui, que já faleceu, Norman Borlaug, em que um conjunto de técnicas e práticas e abordagens garantiram que os níveis de produtividade no final da primeira metade do século XX crescessem de forma muito importante. Inclusive, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970 por conta das suas contribuições para a alimentação global, e dizem, assim, é estimado que o conhecimento que ele ajudou a levar, junto com vários outros, mas ele encabeçando isso, ajudou a salvar 1 bilhão de vidas,
hoje, principalmente de países que não tinham acesso e condição de segurança alimentar que era necessário para ter uma vida, uma sobrevivência. Tá? Então, aqui um marco importante dentro, quando a gente fala de biotecnologia aplicada na agricultura. E, claro, o conhecimento foi se aprimorando, ciência sendo aplicada, e a gente chegou no entendimento ainda melhor. E aqui um primeiro modelo proposto do que seria a molécula e a estrutura dessa molécula capaz de dar as características de seres vivos e garantir a hereditariedade na grande maioria dos seres vivos com os quais o homem interagia e estudava. Isso fez com que a gente pudesse abrir um novo ramo dentro de ciências da vida, dentro de biologia, que é o que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante, e que já é um ponto de aplicação de biotecnologia moderna, né? A gente tem aquela biotecnologia super arcaica, quando a gente fala do uso desses organismos lá nos nossos ancestrais, e aqui a gente tem esse refinamento desse conhecimento, que faz com que a gente possa gerar esses produtos de uma forma mais sofisticada. Então, aqui são exemplos de biotecnologia moderna, que vocês muito provavelmente conhecem. Então, já há algumas décadas, a insulina não precisa ser produzida através de extratos de pâncreas de animais para ser injetada em humanos, e as várias complicações que isso vem, porque a gente conseguiu pegar o gene humano que leva à produção, que tem o código, né, codifica para insulina humana, colocar esse gene numa bactéria e essa bactéria passar a produzir a insulina no meio de cultura, isso é purificado e usado de forma bastante segura por milhões de pacientes que têm suas vidas melhoradas ou até salvas ao redor do mundo. Então, um exemplo de aplicação de transgenia aqui de fato, pela definição, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, aqui para a área humana. E para a área de plantas, a gente tem uma analogia, né, e só que em outras plataformas. Então, um exemplo aqui de uma soja que contém um gene produzido em um tipo de bactéria ou de outro, e esse gene confere a ela, através da produção de uma proteína, a característica de ser resistente a insetos ou ser tolerante a herbicidas. Então, transgenia também, só que aplicado aqui para um outro ramo da ciência. E daí, quando a gente fala de biotecnologia, a gente está falando justamente disso, né? Uma interação entre uma plataforma física e uma informação contida nessa plataforma que dá essas características. Então, vamos olhar um pouquinho mais o que eu quero dizer com biotecnologia quando a gente olha para essa evolução dentro de aplicação para plantas, né? Então, lá atrás, lá na Revolução do Neolítico, a gente tinha esse primeiro cenário da primeira linha, né? Onde o cruzamento convencional, plant breeding aqui, fazia com que a gente pegasse dois organismos da mesma espécie, cruzasse esses organismos e você tem aquela variabilidade grande de genes que foram transferidos. Aqueles que você desejava, por uma característica que você olhava, sem nem saber à época o que era o gene, e aqueles genes que não eram necessariamente de interesse, que levavam características que você não necessariamente queria levar para aqueles descendentes. A partir da década de 80, especificamente para a biotecnologia de plantas, a gente consegue pegar genes de outros organismos e colocá-los dentro de plantas e expressar esse gene de uma forma muito mais precisa, mantendo características de variedades que já estavam bem estabelecidas, com o germoplasma, aquele pool de genes intrínseco daquela variedade preservado, e colocando somente aquele segmento que era do interesse para uma característica específica agronômica, por exemplo. E a partir da década de 90, a gente já tem outras formas um pouco mais sofisticadas, mas ainda no início do seu desenvolvimento, de manipular de forma ainda mais precisa o genoma de diferentes organismos, como é o caso de edição gênica, e vocês muito provavelmente estão cientes do que foi anunciado muito recentemente, que a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna foram laureadas aí com o Prêmio Nobel de Química nesse ano, por conta justamente de como elas conseguiram olhar para uma ferramenta de um sistema imune de bactérias contra o ataque viral e entender que isso poderia ser utilizado para edição de genomas de uma forma mais ampla, e as diversas implicações que isso tem para várias áreas, inclusive para a agricultura, e a gente vai trazer uns exemplos rápidos aqui. Tá? E para a gente caminhar para encerrar essa primeira parte de aplicação de conhecimento científico em agricultura e biotecnologia, uma mensagem que é bacana da gente começar a pensar é o que está por vir, né? A gente com certeza sabe que aplicação de biotecnologia, DNA recombinante, edição gênica, tudo vai ser muito importante ainda e relevante para a agricultura,
e para a biotecnologia de plantas, mas a gente entende que o próximo grande salto vai vir da ciência de dados, então que a gente chama de agricultura moderna olhando para o 4.0, né? Então ainda mais evolução, tecnologia, refinamento, quando a gente fala dessas várias ferramentas de ciência de dados, sensores, inteligência artificial, drones no campo, e como que a gente está combinando esses mundos para garantir ainda mais produtividade, tá bom? Então, Enzo, se tiverem surgindo perguntas, fique à vontade para me interromper, senão eu vou passando para a parte 2, onde a gente vai falar um pouquinho sobre demandas e desafios globais. Então... Acho que, por enquanto, a gente pode seguir. Beleza, obrigado. Então, vamos contextualizar um pouquinho desse histórico que a gente vem vindo na modernidade, né? Então, quando a gente olha hoje para alguns números da humanidade, o que a gente tem? Né? Esse gráfico aqui está mostrando para vocês a taxa de crescimento anual da população, num span aí que vai de 1950 até 2100. Aproximadamente. A gente vê que, claramente, a gente já começa a entrar numa fase de declínio da taxa de crescimento. Não significa que a gente vai deixar de crescer, a gente só vai crescer mais devagar. E justamente quando a gente coloca agora os dados sobre população, de fato, né, presente no mundo, a gente vê aqui um gráfico que traz lá desde a Revolução do Neolítico até atualmente, com um crescimento mais expressivo, bem mais próximo dos tempos atuais. E se eu dou um zoom aqui nesse gráfico, a partir de um período ali próximo da Revolução Industrial, eu vejo que esse crescimento ele fica bastante importante no século XX e vai continuar se estendendo até a gente chegar a aproximadamente 9,8, 10 bilhões de pessoas em 2050 e até talvez 11 bilhões de pessoas em 2100. Isso tem implicações bastante importantes que fazem com que a gente olhe para várias áreas que dizem respeito ao homem viver na Terra e entender como que a gente pode chegar de uma forma mais sustentável a isso. E quando eu digo sustentabilidade nesse caso, eu estou dizendo aquelas ações que são feitas hoje impactando negativamente da menor forma possível o futuro, ou seja, de que forma eu posso ser mais sustentável com as ações de hoje para que eu garanta o melhor no futuro. E é com isso em pauta que a gente tem algumas instituições, como a ONU, por exemplo, olhando para os ODS, os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o que eles chamam, né, de um framework, um arcabouço que ajuda a gente a entender de que forma a gente pode melhorar as vidas no planeta. São vários, né, 17 aqui que são colocados pela ONU, e tem aqueles que são mais diretamente relacionados com a agricultura. Claro, todos são conectados em maior ou menor grau, mas aqui eu coloco 8 que têm essa conexão um pouco mais direta e que são o nosso ponto de atenção quando a gente olha hoje para a Bayer, por exemplo, que tem um enfoque bastante forte em inovação, transformação digital e sustentabilidade. Então, esses são 3 pilares importantes para a gente hoje, que olham justamente para como a gente endereça os desafios relacionados a esses ODS aqui. E daí, já começando uma conexão com a parte de alimentação, que a gente vai falar na parte 3, mas mais focado aqui num conceito inicial, a gente precisa entender o que é segurança alimentar e os desafios implicados nisso. Então, também a ONU, ela tem uma definição para o que é segurança alimentar, né? É seguro do ponto de vista alimentar? O que ela quer dizer com isso? Então, eu vou colocar aqui, um slide meio carregado, mas ela diz que segurança alimentar é quando todas as pessoas, em todos os momentos, isso é bastante importante, têm acesso físico e econômico a uma alimentação que seja suficiente, segura e nutritiva. Então, aí toca no aspecto de segurança alimentar, de aspectos nutricionais que a gente não vai tocar em profundidade hoje, mas também, e numa quantidade que seja suficiente. Isso para atender as necessidades nutricionais e preferências alimentares para que a gente chegue numa vida ativa e saudável. Então, eu coloquei essa definição do que é segurança alimentar com esses highlights para vocês terem uma percepção do quão complexo é a gente falar de garantir segurança alimentar para 10 bilhões, 11 bilhões de pessoas. Para 7 e alguma coisa bilhões de pessoas já é um super desafio. A gente tem um número bastante importante de pessoas no mundo que sofre de subnutrição, desnutrição. Então, como que a gente coloca a agricultura como uma forma de resolver isso, né, nessa escala global?
E juntando um pouquinho essa questão de segurança alimentar com esse processo de crescimento da população que eu falei para vocês, que a gente coloca aqui também, a gente tem outras implicações importantes, que são as consequências do ponto de vista econômico de hábitos de alimentação. Então, a gente sabe que esse crescimento populacional vem junto com essas consequências, que significa aumento de 50% pela demanda por alimentos para humanos e animais e demanda por biocombustível, crescimento da demanda por carne, e isso considerando que hoje a gente já na nossa cadeia, olhando para a cadeia como um todo de alimentos, a gente já deixa de utilizar 1/3 dos alimentos, a gente perde 30% dos alimentos. Isso é muita coisa. Então, aqui mostra também a necessidade da gente ter uma ação em vários pontos da cadeia para endereçar esse tema. Além disso, a gente tem a expectativa de que mudanças climáticas resultem em perdas de produtividade e da ordem de 17%. Tá? E eu vou linkar com outro aspecto de produtividade daqui a pouquinho, e isso já é bastante importante. Imagina, você já tem uma população crescente, você vai ter perda de produtividade por conta de mudança climática. Previsão, certo? Então, como a gente lida com água, clima instável, e o fato de que a gente precisa garantir uma saúde vegetal frente a pressões bióticas e abióticas, né? Estresses bióticos e abióticos. E isso somado a um outro complicador, que é o fato de que a gente vai ter uma menor quantidade de área disponível para a gente plantar quando a gente coloca isso tudo na equação de sustentabilidade, de crescimento populacional. Então, desafios bastante importantes quando a gente olha para como a agricultura vai continuar garantindo segurança alimentar. E daí, a gente, então, linkando com esses desafios de perda de produtividade que eu comentei com vocês, a gente tem outros aqui que dizem respeito ao que a gente já tem acontecendo isso. Eu não estou falando de 2050 ou previsões para 2100, é o que já acontece. Então, sobre algumas ameaças que são desafios atuais da agricultura. E essas ameaças, muitas vezes, elas têm relação com esses fatores bióticos que eu comentei. Então, hoje, para a agricultura, para o que é produzido, do ponto de vista de predadores ou, enfim, outros organismos que podem prejudicar a produtividade, a gente fala de 10 mil espécies de insetos diferentes, 3 mil espécies de nematóides, 50 mil tipos de doenças diferentes causadas por bactérias, fungos e vírus, e plantas daninhas com 30 mil espécies que podem prejudicar essa produtividade, competindo por nutrientes, solo, luz, água, com a sua cultura de interesse. Né? E hoje, com as ferramentas que a gente já tem, isso acarreta em perdas que chegam, quando a gente olha para o panorama no cenário mais geral, de 30% a 40%. Então, a gente já perde de 30% a 40% de produtividade por conta da interação com esses organismos que são pragas para a agricultura. Se a gente não tivesse as ferramentas que já são utilizadas, as várias, né, mas, por exemplo, biotecnologia aplicado aqui, como resistência a inseto, o uso de defensivos para tolerância a herbicida, para garantir que a sua cultura sobreviva e plantas daninhas não, esse número poderia facilmente dobrar. Né? Então, sem dúvida, quando a gente olha para o agricultor que está lá no campo, que é um empresário a céu aberto, a gente precisa garantir que ele tenha diversas ferramentas para proteger os seus cultivos desses ataques. E daí um fato que é legal de trazer aqui nesse contexto, eu acho sempre legal comentar, é que quando a gente fala de agrotóxico, né, e daí eu não vou entrar aqui na questão histórica do porquê que esse nome é usado no Brasil e não em outras partes do mundo, mas o nome em inglês seria pesticide, a gente traduz como pesticida, ou o nome correto praguicida, mas dos praguicidas que a gente consome, né, 99% eles são produzidos naturalmente nas plantas. Então, ao longo desse processo de evolução e até dessa domesticação de plantas, as plantas mesmo foram produzindo certos compostos defensivos para se proteger desses vários ataques que naturalmente acontecem. Então, a nossa ingestão de moléculas que têm essa ação praguicida, ela é muito maior vinda de fontes naturais do que de fontes com ação antrópica. E isso, inclusive, a proteção de cultivos é algo que é feito há milênios, né? Não é uma coisa nova. E a gente tem tecnologias históricas aqui que datam de milhares de anos atrás, lá dos nossos ancestrais, um tempo depois do que a gente tem de registro, pelo menos, né, da Revolução do Neolítico, onde povos
suméricos usavam, por exemplo, enxofre para o controle de insetos. Então, esse é um tipo de controle químico para proteção de cultivo arcaico, né, que já era utilizado naquela época. E vários outros compostos que foram sendo utilizados e que foram se aprimorando até a gente chegar em tecnologias mais modernas de como você garante que uma determinada praga vai ter o menor impacto possível na sua produtividade. E daí que a gente pode começar a puxar um pouquinho para essa parte de proteção de cultivos e trazendo para a biotecnologia. E daí um organismo que tem uma importância grande aqui é Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que naturalmente produz um tipo de proteína cristal, que é essa foto de microscopia que vocês estão vendo aqui, que tem ação inseticida, naturalmente. Então, o uso de BT ou de formulações, soluções para você fazer a aspersão de BT, ele tem mais de 50 anos, e essa bactéria, então, quando ela esporula, ela tem a capacidade de ter essas proteínas nessa estrutura, e essas proteínas são aquelas que têm essa ação tóxica específica para certos grupos de inseto, né, alguns dos quais estão colocados aqui. E na agricultura orgânica, inclusive, essas formulações, elas são utilizadas para garantir essa proteção com relação a isso, mas também tem outras formas de se utilizar isso, inclusive, da mesma forma que a gente mostrou ali na soja resistente, você pegar aquele cassete de expressão, né, contendo o gene que codifica para uma proteína de BT, inseticida, e colocar isso dentro de uma planta através de transgenia. Então você, ao invés de ter que fazer o spray de uma formulação por cima da cultura, você tem a planta produzindo de forma específica aquela proteína inseticida específica para inseto, através de biotecnologia. Tá? E isso foi possível, como eu falei, historicamente, a partir da década de 80, e foram 3 grupos que, no ano de 83, que é um ano bastante importante para a biotech de plantas, conseguiu expressar genes de outros organismos em diferentes plantas-alvo, né, plantas modelo, em publicações bastante importantes que estão colocadas aqui, qualquer coisa depois eu passo para vocês especificamente também. E aqui estão os 3 principais pesquisadores associados com esse avanço, que ganharam em 2013 o World Food Prize, seria o Prêmio Nobel da Alimentação, por conta das suas descobertas nessa área. Tá? Inclusive o Rob Freely, que é esse mais à esquerda da foto, de óculos, ele era o Chief Technology ou Science Officer da Monsanto na época que eu trabalhava, então ele tem um histórico de Monsanto bastante longo também, e foi um dos contribuidores aqui. E daí, legal, a gente está falando de biotecnologia de planta e das questões de resistência a inseto, mas eu não tenho só essa característica. Então, eu só quero dar aqui um exemplo de onde vocês podem buscar informação sobre, mas o que existe de biotecnologia de planta moderna, né? Quando eu quero entender o que tem de característica introgredida. Então, eu vou citar o WISE algumas vezes aqui, mas ele é esse International Service for the Acquisition of Ag Biotech Applications, que é um nome bem longo, mas ele tem bases de dados e publicações e reports bastante interessantes, e você pode entrar no database deles, que é esse GM Approval Database, e lá você consegue selecionar através de vários filtros para chegar nas culturas que você quer ver e ter um panorama de onde essa cultura foi aprovada, qual é a característica, enfim, e ali você vê também uma forma de você alcançar essas informações através das características. Então aqui estão colocadas as características que o WISA hoje tem cadastrado na sua base, então tolerância a estresses abióticos, melhoria de produtividade, resistência à doença, tolerância a herbicida, resistência a inseto, qualidade modificada do produto e um aspecto de controle de polinização. Então, isso tudo feito através de biotecnologia. Lembrando que, quando a gente fala de biotecnologia, não só a gente está se referindo a uma proteína que tem alguma ação específica, mas tem outras biomoléculas que podem ser introgredidas através de transgenia e aquela sequência codificadora dá origem a uma sequência de RNA com uma ação biológica. E aqui estão alguns exemplos disso, inclusive o primeiro organismo OGM utilizado para alimentação, que foi lançado comercialmente, era um tomate que ele tinha a capacidade de ter uma taxa de amadurecimento reduzida por conta de uma característica que veio justamente de RNA de interferência. Então, o uso de RNA também não é, ou de ativação de maquinaria de RNA de interferência não é uma novidade para a biotecnologia de plantas. E daí, quando a gente olha
atualmente, né, colocando aqui as 3 principais culturas que são commodities globais hoje, o que isso significa quando o agricultor chega e olha para a sua cultura em termos do benefício que isso traz, né? Então, aqui estão alguns exemplos para essas 3 culturas, então sempre uma comparação entre o convencional e o transgênico, então aqui mostrando plantas de soja, no caso na esquerda, transgênica, e na direita atacada por inseto, né, então a esquerda não sofrendo esse dano e a direita sim. O milho também para uma praga de raiz, tá? Então aqui à esquerda você vê uma raiz de milho que foi atacada, convencional, versus uma transgênica, que tem muito mais ramificação para garantir fixação, absorção de nutrientes e água, e o mesmo com o algodão, só que invertido, né? O transgênico está à esquerda e na foto, e o convencional à direita. Então, olha o impacto dessas imagens, imagina, né, o agricultor tendo que lidar com um ataque de pragas em um contexto ou em outro. Então, isso é o que a gente pode ver na prática em experimentos e ensaios que mostram a eficiência dessas tecnologias. E olhando para o futuro, sem dúvida, a gente tem, né, como a gente já falou aqui um pouquinho sobre edição gênica, mas as diversas ferramentas de edição que estão colocadas aqui, e daí, como vocês sabem, CRISPR ou outras tecnologias mais recentes, CPF1 e tal, elas não são as primeiras que surgiram, mas a gente tem Talent, Zinc Finger e assim por diante, mas isso está passando também por um processo de refinamento e aumento das possibilidades. Então aqui, deixa eu usar aqui o pointer, a gente tem justamente quais são, acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Qualquer coisa, se não estiverem vendo, pode ter, me avisem, mas aqui as possibilidades de ferramentas, aqui quais são os outcomes em termos da modificação em si, e as diversas características que podem ser obtidas através desse tipo de uso de tecnologia, né? E aqui o que a gente já tem de características que estão sendo estudadas ou chegando mais próximo do contexto comercial, que também são derivadas desse tipo de abordagem. Ok? Então, aqui a gente termina essa parte de desafios e demandas globais e como que a gente coloca biotecnologia de plantas e agricultura nesse contexto de como a gente pode ter biotecnologia sendo uma das ferramentas que garante o atendimento ou busca suprir as necessidades globais. Pessoal, então agora a gente vai para a nossa terceira parte, em que a gente vai justamente tratar dos aspectos relacionados à segurança alimentar e meio ambiente. E para a gente começar, é importante a gente entender, né? A gente está falando bastante sobre biotecnologia e dentro disso sobre OGM transgênico, mas afinal existe uma diferença e o que é cada coisa, né? E daí uma mensagem principal é que todo transgênico é considerado um organismo geneticamente modificado, mas nem todo OGM é um transgênico. E vamos ver o que a gente tem no Brasil hoje de legislação que trata sobre esse ponto, né? Então, a gente tem a CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, sendo o órgão do governo regulatório responsável por os aspectos de biossegurança que olham para análise do risco e, enfim, segurança de uma forma geral de OGMs. E o que está na lei de biossegurança, mais especificamente dentro do contexto de uma resolução normativa específica, que é a 24, definindo OGM. Então, o OGM, segundo o que a gente tem hoje no Brasil, é um organismo que teve seu material genético, seja DNA ou RNA, modificado por qualquer técnica de engenharia genética. E a gente tem transgênico sendo o quê? Pela definição da palavra, né? Transgênico é aquele organismo que tem um segmento de DNA, uma parte do seu material genético que veio de uma espécie outra, com a qual ele naturalmente não cruzaria no meio ambiente. E para gerar esse organismo, ele teria sido gerado por modificações genéticas, de engenharia genética, né? E mais um ponto interessante, a gente tem uma publicação de alguns anos que mostrou que uma série de variedades de batata doce na Europa continham um gene ou segmento de DNA que era de um outro organismo, que não de batata doce. Portanto, a gente tem o acontecimento de transgenia, o aparecimento de organismos transgênicos de forma natural também, não é só algo que o homem vai lá e modifica através de técnicas de engenharia genética, como no caso da bactéria produtora de insulina humana e as diversas culturas derivadas de biotecnologia para a planta. E um outro ponto interessante da gente lembrar é que quando a gente fala de OGM no Brasil,
a gente não está falando só de biotecnologia aplicada para a planta, né? A gente tem vários outros organismos que já foram aprovados para comercialização no Brasil e que passaram por essa análise de biossegurança feita pela CTNBio, e aqui é só um exemplo disso, com uma atualização de março de 2020, isso aqui foi publicado pela CropLife Brasil, com base em dados da CTNBio, mostrando que sim, a maior parte dos OGMs aprovados aqui no país são plantas, mas a gente também tem vacinas, micro-organismos, medicamentos, insetos que foram modificados dessa forma, e até essa data a gente já teve 182 aprovações de OGM aqui em território nacional. E quando a gente olha isso mais especificamente para plantas, né, e OGMs em plantas, a gente vê diversos benefícios, e aqui é um dado desse ano, é uma atualização de uma matéria do AISA, que é uma plataforma muito legal para você ter atualizações e receber newsletters relacionadas ao tema biotecnologia de uma forma geral aplicada para a agricultura, que mostra de forma macro quais são essas vantagens de adoção de biotecnologia para a planta. Então, a gente tem culturas que podem ser mais produtivas, conferindo maior segurança ambiental, alimentos mais nutritivos, redução de custo de produção, aumento de lucratividade da propriedade, e isso olhando para produtores de larga e pequena escala, produtores em países já desenvolvidos ou em desenvolvimento. E daí, quando a gente olha para mais dados relacionados a isso, a gente vê diferentes publicações, por grupos independentes, inclusive, que mostram os benefícios disso em diferentes esferas. Então, o objetivo aqui não é a gente ficar aprofundando muito em cada uma dessas publicações, mas passando rapidamente, a gente tem esse artigo de 2013 que olhou para mais de 1.700 estudos e concluiu por não haver uma diferença com relação a risco para a saúde humana quando a gente compara culturas geneticamente modificadas e as suas contrapartes convencionais. A gente tem um report da National Academies of Sciences, Engineering and Medicine dos Estados Unidos, que trouxe mais de 20 cientistas e especialistas, analisando mais de 20 anos de dados sobre OGMs, e mais de 200 estudos, concluindo por zero perigo associado à saúde quando a gente olha para consumo de OGMs. Esse artigo é uma meta-análise bastante interessante, publicada há 2 anos, que olhou especificamente para a cultura de milho nos Estados Unidos e concluiu pelos benefícios relacionados a aspectos agronômicos, ambientais e toxicológicos para essa cultura com mais de 21 anos, ou com 21 anos de dados, então é bastante robustez em termos de dados para você chegar em conclusões realmente bem fundamentadas. De novo do AISA, eles têm uma série histórica de reports que são muito interessantes, que são os briefings deles. Você tem infográficos como o que eu estou mostrando aqui, e daí resumo executivo que é publicamente disponível, e a possibilidade até de acesso ao relatório total, que faz um compilado da adoção de biotecnologia que foi comercializada para a parte de agricultura, e olhando para esses dados ao longo desses vários anos, trazendo os diversos benefícios relacionados a isso. Então, aqui são alguns deles, então, aumento de produtividade, redução da necessidade de área agriculturável, já que você produz mais na mesma área, você precisa de menos área para chegar numa produção total final, benefícios para o meio ambiente, redução de emissão de gases relacionados a efeito estufa, e a melhoria da qualidade de vida de produtores e suas famílias, principalmente aqueles localizados em países em desenvolvimento. Então, aqui toca em aspectos de sustentabilidade e aspectos socioeconômicos que também estão numa outra publicação bastante recente, essa de junho desse ano, da PD Economics, que é uma também publicação bem tradicional dos autores Brooks and Barfoot, que também analisa, faz uma análise bastante compreensiva. O relatório total tem mais de 200 páginas, mas você consegue também acessar os highlights se você buscar por essa publicação, mostrando os benefícios de adoção de GM crops, né, de culturas geneticamente modificadas ao longo de mais de 20 anos. A gente falou um pouco de contexto de mundo, mas a gente também tem dados relacionados ao Brasil. E aqui eu coloco um relatório que foi, na época, publicado por 2 instituições aqui do nosso país, olhando especificamente para a adoção de culturas que têm a característica de resistência a insetos e aspectos de impacto econômico e socioambiental também. Então, você consegue acessar isso gratuitamente, hoje isso está disponível pela CropLife Brasil, então entrando lá na seção de biotecnologia, você encontra o link para poder receber esse relatório.
e você vê tanto o histórico de adoção das culturas que contêm essa tecnologia, com foco em soja, milho e algodão, e aqui tanto análise histórica de 2005 até 2018, quanto olhando de forma prospectiva o que é esperado que a gente vai ter em termos de benefícios econômicos para o agricultor, para o país e aspectos ambientais também que a gente entende que vem da adoção dessas culturas. Então, tem bastante dado relacionado a isso, tanto como eu falei a nível global quanto a nível local. Com relação ao aspecto de saúde, especificamente, a gente tem diversas instituições, órgãos regulatórios com corpo técnico competente para fazer análise de biossegurança, e essas análises resultaram em mais de 90, em aprovações por mais de 90 corpos do governo em mais de 70 países, sendo para plantio ou para importação, para uso em alimentação humana e animal e produção de fibras. E, além disso, a gente teve diversas agências que reavaliaram os aspectos de segurança disso e concluíram pelo não aumento de risco na comparação com a contraparte convencional, ou seja, que o consumo, a adoção de OGMs para a agricultura, para a planta, é algo seguro. E daí eu queria trazer um pouquinho sobre a agricultura no Brasil, quando a gente fala de agricultura moderna, e como o país, ele é um país que faz isso de forma muito sustentável. Então, hoje, quando a gente olha para o nosso território nacional, a gente vê que quase 34% dele é utilizado para cultivo e pasto, 33,8%. Desse total, 7,8% é utilizado para cultivo apenas. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está plantando numa área muito extensa do Brasil, principalmente quando a gente considera a representatividade do país na agricultura, mas a gente está utilizando menos de 8% da área total do nosso país para isso. E quando a gente olha para o uso do território nacional para cultivo e pasto, a gente vê que, comparativamente com outros países, o Brasil está muito bem. Então, a Arábia Saudita, Reino Unido e outros países da Europa, Estados Unidos, eles usam uma área maior do que a do Brasil para produzir o que produzem, quando o assunto é cultivo e pasto. E um outro fator é que, quando a gente olha para o que é preservado e protegido no Brasil, a gente está falando de 66% da área do nosso território. Então, de novo, considerando a representatividade do Brasil na agricultura e o que ele contribui para a produção de alimentos, o país está muito bem com relação à sustentabilidade. E a gente precisa entender de que forma a gente pode melhorar isso. Como eu comentei antes, a gente sabe que, de uma forma geral, continuar como a gente está em termos de uso de recursos para cadeia de supply, a gente pode melhorar muito. Então, como que a gente considera a biotecnologia como sendo uma das ferramentas que podem auxiliar nesse processo? Além disso, eu coloco aqui, e esses são dados do ano passado, também de CropLife, que mostra a taxa de adoção de biotecnologia para soja, algodão e milho, tanto em inverno e em verão, em dois momentos diferentes de produção. E a gente vê que o agricultor, ele vê os benefícios da biotecnologia no campo de forma muito evidente, e ele está optando pela aquisição de sementes que contêm características que vieram da biotecnologia, porque ele realmente vê esse benefício. E esse processo de adoção contribui para a melhoria da agricultura no Brasil como um todo, quando a gente olha para a tecnologia de uma forma geral. Então, o que esse gráfico aqui, ele é meio busy, né, mas deixa eu contar para vocês o que ele está dizendo. Então, primeiro, aqui no eixo X, ele faz uma análise de 1976, 77, ou seja, safra 76, 77, até safra 2016 e 2017. Ele traz alguns parâmetros aqui, e eu quero destacar para vocês dois deles, principalmente, talvez três. O primeiro é o aumento em porcentagem da área que foi utilizada para a produção de grãos. Então, a gente teve um aumento ao longo desses 40 anos de 33% em termos de área utilizada. Agora, quando a gente olha para produção, que são as barrinhas em azul, a gente vê que a produção aumentou em 386%. Tá? Esses são dados de Conab e MAPA, Ministério da Agricultura. E isso veio porque a produtividade, que é essa barrinha preta, o yield que está colocado aí, que é o quarto item, ela aumentou 266%. E esse aumento de produtividade
e produção, consequentemente, muito maior quando a gente compara com área, veio por conta da adoção de tecnologia, ciência básica se tornando ciência aplicada, e a gente tem instituições muito importantes como a Embrapa, por exemplo, contribuindo bastante para isso. Então, esse é um resultado que impacta certamente em sustentabilidade e torna a gente o país mais eficiente para produzir por conta de adoção desse conhecimento de forma aplicada. E biotecnologia tem um papel, principalmente a partir de 2005, muito importante nesse processo e vai continuar tendo, certamente. E aqui no Brasil, como eu já comentei, a CTNBio é o órgão competente para fazer análise de biossegurança de culturas geneticamente modificadas, não só de plantas, mas outros organismos também. E se você quiser conhecer um pouco mais desse processo, eu tenho uma sugestão para você, que é acessar na página do ILSE, um evento que foi gravado, foram algumas aulas gravadas e finalizou com um debate, em que a gente falou justamente de uso de OGM para a indústria de alimentos. Então, eu participei, tive o privilégio de participar com outros especialistas, dando uma primeira aula introdutória sobre o contexto de agricultura no Brasil, mas se você não quiser saber disso, pula a minha aula, não tem problema nenhum, não vou ficar chateado, e vai direto para os aspectos relacionados à biotecnologia, biossegurança e análise do risco. Então, eu aconselho você a assistir as 2 aulas que estão disponíveis no YouTube de uma professora da USP, que é a Maria Lúcia Zaidandagli. Ela trata, então, nessa primeira aula sobre aspectos gerais de biotecnologia, biossegurança e a CTNBio de uma forma geral, e depois olha mais especificamente para vegetais geneticamente modificados e como eles entram na indústria de alimentos e como é feita a análise de biossegurança. Então, ali você tem uma forma bastante compreensiva de ver como isso está acontecendo na prática no nosso país. E, caminhando mais para o final, é sempre muito importante colocar de que forma a Bayer, de forma muito pioneira, começou a dialogar e trabalhar muito em transparência, e como isso é uma forma da gente mostrar que a ciência que a gente faz, ela é robusta e dá muita segurança para a gente falar sobre a segurança dos nossos produtos. E a gente não tem problema nenhum em dizer como os nossos produtos são sim seguros por conta de tudo que é feito em etapa pré-comercial para garantir esses aspectos, além de eficácia, além de outros atributos que esses produtos devem ter, seja OGM, seja produtos de proteção de cultivos de classe de químicos. Então a gente tem hoje plataformas de transparência que estão cada vez mais colocando lá os estudos de segurança dos produtos. Então, hoje, qualquer pessoa do mundo que quiser pode entrar nessas plataformas e acessar esses estudos se quiserem. E isso mostra realmente como a gente, historicamente, está melhorando esse aspecto de diálogo, de comunicação. E, historicamente, esses temas e esses estudos, eles são destinados para as agências regulatórias que vão fazer esse tipo de análise. E a gente entende hoje que outros públicos podem estar interessados em conhecer esses estudos mais. E é por isso que a gente tem essas iniciativas e tem mais coisas por vir. Então, aqui eu coloco para vocês, dentro desse contexto de compromisso com transparência, vocês podem acessar pelos QR Codes aqui, tanto o que a gente tem de principal de base de transparência, que traz esses estudos relacionados a diferentes produtos, módulos interativos, e fala um pouco sobre a iniciativa de Open Labs, que, claro, agora na pandemia não está acontecendo, mas que acontece em outros países em que as pessoas podem visitar os laboratórios que fazem esses estudos. E também aqui na segunda coluna, a Resource Library, que é o nosso best of the best, quando a gente fala dessas temáticas, de diversos temas relacionados à ciência que a gente faz dentro da empresa. O QR Code está aí também. E uma iniciativa que a Bayer teve que foi muito bacana, que está acontecendo em outros países, e a gente está estudando como adotar na região, Brasil e outros países de América Latina, que é a gente ter esses virtual booths, que são esses ambientes digitais para a gente ter eventos divulgados na empresa e ter uma base robusta para poder ter interações mais ricas em eventos virtuais. E, finalmente, eu termino falando também sobre a nossa newsletter científica, que é a minha área responsável aqui no Brasil, onde a gente comunica sobre diferentes temas. Sementes e biotecnologia é um desses temas, mas tem vários outros também, abordando sustentabilidade, defensivos, agricultura digital e vários outros. Então, um canal de comunicação que a gente tem para falar de temas mais específicos e técnicos para quem tem interesse. E eu termino aqui por onde eu comecei, lembrando que
quando a gente fala de ciência, realmente como é importante a gente ter integridade científica em tudo que a gente faz para que as nossas iniciativas de aplicação de metodologia científica, desde os aspectos básicos, mas olhando para um produto que está no mercado, que isso gere dados confiáveis e que esses dados caminhem para as nossas decisões serem mais sábias sempre, né? E como isso é importante para a gente atingir a nossa missão, a nossa visão, quando a gente fala da Bayer e de agricultura de uma forma geral. Então, com isso, eu termino, deixo aqui para vocês o meu e-mail e também o QR Code para que vocês possam acessar minha página no LinkedIn e a gente conecte por lá também. Agradeço de novo a toda a equipe organizadora por essa semana e parabéns pela iniciativa e contem com a gente para futuras colaborações. Muito obrigado. Perfeito, Gustavo. Muito obrigado pela participação, pela apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas, uma delas ela é lá do começo, quando você ainda estava se apresentando. Por ser formado em ciências biológicas, você acredita que a formação de fato em biotecnologia faz muita diferença ou a especialização também pode ser suficiente para trabalhar na área? Ótima pergunta, obrigado. Sem dúvida, depende muito da área, né? Eu acho que a melhor resposta é isso, depende do que você quer, qual é o seu objetivo e em que área você vai trabalhar. Então, para certas áreas, você tem um perfil de profissional que você tem uma formação específica, biotecnologia, outras áreas dentro de biológicas de uma forma geral, ciências biológicas, veterinária, biomedicina, isso contribui muito. Isso é algo que aquela pessoa que está contratando, o RH da empresa, enfim, a área precisa de uma pessoa com essa formação, e às vezes, mais especificamente, uma especialização de fato, um mestrado, doutorado, às vezes pós-doc, mostra para o mercado de trabalho que aquela pessoa tem um aprofundamento e uma visão como pesquisador, uma visão analítica crítica, que é importante para aquela posição. Mas depende muito de qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar. E aproveita o momento para você conversar com o máximo número de pessoas especialistas, pessoas que já passaram, talvez caminharam um pouco mais do que você, e podem te dar os resultados das experiências que eles viveram, pessoas que estão na indústria hoje, mas atente para o seu objetivo, o que você quer. E tem uma expressão que é muito legal em inglês que eu gosto, que é if there's a will, there's a way. Então, se você tem realmente a vontade, você encontra uma forma de concretizar aquilo que você está buscando. Aproveitando esse gancho de pergunta ao especialista, como foi a transição da academia para a indústria? Quando eu entrei no doutorado, eu sabia que eu não queria seguir uma carreira acadêmica. Eu gostava muito de ciência, até de falar sobre ciência, nem tanto quanto eu gosto hoje, mas eu tinha claro que eu não queria seguir, ter a dinâmica e a vivência de trabalho que um pesquisador tem. Na academia de fato, mas eu gostava muito do laboratório, do grupo e das ferramentas com as quais eu trabalhava, e eu era maravilhado pela área de biologia molecular, biologia celular, bioquímica. Então, eu sabia que eu não ia continuar ali, e quando chegou o momento, que era mais a etapa mais final do meu doutorado, quando eu voltei de Los Angeles, que eu passei uma parte lá, como eu comentei, fazendo parte da pesquisa do doutorado, eu comecei atrás de uma posição em empresas. E surgiu a oportunidade de entrar na Monsanto na época como especialista de regulamentação, uma área que eu não conhecia, mas para mim foi muito natural, porque era algo que eu buscava. E eu me encontrei, esse ambiente corporativo de business, mas em que eu vejo espaço para usar o meu conhecimento, as habilidades que eu tenho, minhas virtudes, para ser útil. E quando eu olho para o impacto positivo que eu posso ter para o Brasil, utilizando ciência, falando sobre ciência, o impacto que isso tem em agricultura e nos objetivos que a Bayer tem, que são alinhados com os meus, quando eu penso em, poxa, ciência para um mundo melhor, para vidas melhores, isso é muito legal, né? Isso bate comigo. Então, para mim, foi uma transição natural e hoje eu continuo usando o conhecimento científico para fazer decisões de negócio que contribuem para a empresa, para a agricultura e além. Então, para mim, foi natural achar esse caminho. Perfeito. Agora, uma pergunta um pouco mais técnica. Cadê ela aqui? Se
naquelas regulações, naqueles órgãos, se a regulação entre países muda muito, se ela varia demais, e se sim, se o processo ele precisa ser reiniciado em cada um dos países. Um processo, eu acredito, de regulamentação, né, análise de todos. Sim, avaliação de aspectos de saúde, avaliação do risco, eu imagino. Ótima pergunta. Existem algumas variações, sim, por diferentes fatores que eu não vou entrar muito a fundo, mas aspectos históricos, aspectos de percepção. Tem países que não nem têm um arcabouço regulatório implementado para fazer a avaliação do risco de OGM, por exemplo. Não existe uma regulamentação como existe no Brasil, e o Brasil hoje é um modelo de país quando o assunto é análise de biossegurança de OGM, mas para vocês terem ideia, tem alguns países que não têm isso. Os principais países, quando a gente fala de agricultura, têm isso, mas alguns não têm. As variações que existem, elas, como eu falei, são por diferentes motivos, e a gente sempre tenta trabalhar para garantir que o avanço, a evolução do sistema regulatório, ele evolui, isso é uma coisa ótima, né? A gente imagina ficar enrijecido, escrito em pedra o que tem de regulamentação. Não, isso pode evoluir, e a ciência pode ser um contribuinte muito grande disso. Então, como que a gente usa a evolução da ciência para positivamente ter isso evoluindo também no contexto regulatório. Então, existem variações, existem estudos básicos que, basicamente, todo país vai querer perguntar, aspectos de segurança para alimentação, de segurança para o meio ambiente, são básicos e praticamente toda a regulamentação no mundo tem isso. E com relação a isso mudar ou não a adoção num país, isso pode ter impacto, sim. Tem países que fazem uma análise, se tem aprovações em outros países, isso gera um processo mais ágil de aprovação, porque já foram comprovados aspectos de biossegurança em outros países. No Brasil hoje, a gente tem, claro que a CTNBio considera outras aprovações em outros países, mas a gente segue numa aprovação caso a caso. Então, todo produto, você pode entrar, dependendo dos casos, principalmente quando a gente considera novas ferramentas de biotecnologia como edição gênica, a CTNBio pode ser consultada, mas ela faz uma análise de biossegurança de todos os produtos antes da liberação comercial aqui, tá? Isso está tudo garantido nas resoluções normativas, quem quiser pode acessar. O que a CTNBio pede de fato com relação à análise de biossegurança está lá para ser considerado. Gustavo, novamente, muito obrigado. Eu acredito que todo mundo tenha gostado muito da palestra. A gente depois vai ajeitar bonitinho, ficar lá no YouTube. Muito obrigado pela participação. Se você tiver algum recado final que você queira deixar. Obrigado, David. Eu vou parar de apresentar minha tela. Eu acho que vai para minha câmera, né? Se eu fizer isso. Me contem aí, mas eu acho que vocês estão me vendo aqui. Obrigado de novo. Não, só tenho a agradecer. Eu acho que essas oportunidades, esse contato dos estudantes da academia de uma semana temática específica com a indústria é algo sempre muito rico. Eu espero que tenha sido super útil para vocês, para quem participou, para os alunos, enfim. E a gente está à disposição para próximas interações. Só tenho a agradecer. Perfeito. Enzo, tem mais alguma pergunta? A gente também, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Acho que não. Eu fiquei aqui mesmo só para acompanhar mesmo, né? No fim das contas. Mas legal. Tudo certo. Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Foi muito boa a palestra, né? A gente já tivemos outras oportunidades, esperamos ter próximas também. Tá, eu acho que é isso. Perfeito, Enzo. Obrigado, David. Obrigado, Enzo, de novo. E sucesso para você. Eu tenho uma pergunta agora. Você trabalhava com quem no doutorado? Meu doutorado, a minha orientadora foi a professora Mary Cleide Sogayer, do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Ela é professora aposentada hoje, ela tem uma interação no CEL, que é o Núcleo de Terapia Celular e Molecular, que é vinculado à Faculdade de Medicina hoje. Mas hoje ela não está, então, eu entendo que ela não tem um vínculo direto na bioquímica da USP. Eu defendi meu doutorado em 2014, já faz um tempo, mas foi um momento muito, muito rico, muito legal. Legal. E você trabalhou com exatamente? Eu trabalhei
Produção de proteínas recombinantes para uso como biofármaco, então eu produzi 3 isoformas diferentes oriundas do gene VEGF-A, Vascular Endothelial Growth Factor, que é um fator de crescimento endotelial vascular que modula crescimento, tanto positivamente quanto negativamente, crescimento de vasos sanguíneos e linfáticos. Então isso tem implicações importantes para tratamento terapêutico de diferentes doenças, câncer, retinopatia proliferativa, enfim, várias possibilidades de aplicação. Legal, legal. Só uma curiosidade mesmo. Claro, claro, obrigado pela pergunta. Perfeito, gente. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação. Até mais. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau.